Olá! Estamos no capítulo 6, que tem por subtítulo Pai Nosso, um golpe mortal contra a discriminação. Tomás de Aquino queria alçar voo em sua inteligência, não para conhecer os fenômenos do mundo físico, mas para conhecer aquele que os teceu, o Criador de tudo. Possuía uma ambição irrepreensível de conhecê-lo. Encenar a peça da vida sem explicações mínimas sobre quem somos contorce as entranhas da nossa psique. Todo ser pensante é contagiado pela ansiedade diante do mundo incompreensível que é e no qual vive. Aqui ele fala de uma ansiedade, mas no sentido positivo, É aquilo que nos impulsiona a buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, Aquelas antigas questões. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? É isso que move o mundo. A espiritualidade e a construção das religiões surgem no espaço dessa ansiedade por respostas. É um impulso incontrolável que brota do cerne da inteligência humana e que seduz pessoas de todas as línguas, culturas e credos. Através da oração e da meditação, elas buscam o inexplicável, o transcendental, o divino, o dito paranormal. Buscam, inclusive, a si mesmas. O que entristece é que nem sempre a religiosidade irriga as funções mais importantes do ser humano, como a tolerância, a solidariedade, a generosidade. Quem estudar os segredos da oração do Pai Nosso entenderá que Jesus queria que os seres humanos tivessem uma espiritualidade regada por essa inteligência, pela troca, pelo respeito e pela transparência. É significativo que ele comece a falar de um pai que quer construir relacionamentos sem barreiras e preconceitos. Apesar de inúmeras pessoas recitarem a oração que Jesus ensinou, passados mais de 2 milênios, as barreiras ainda continuam, os preconceitos ainda nos controlam, imprimindo inumeráveis sofrimentos, cultivando uma infinidade de transtornos. A proposta de um relacionamento familiar que exale afetividade, compreensão e generosidade parece um delírio numa sociedade individualista. Tomás de Aquino queria ter capacidade para entender Deus, explorar os seus pensamentos, conhecer os seus projetos. Uma espiritualidade só pode ser saudável se nos levar também a respeitar os nossos limites. A religiosidade que almeja produzir super-homens, pessoas infalíveis, rígidas, juízes dos outros, que não promove o autodiálogo e o diálogo interpessoal, torna-se uma fonte de doenças psíquicas. O Pai Nosso implodindo o racismo e a discriminação. A oração do Pai Nosso vai além de promover o diálogo entre os pares, entre os amigos e companheiros de jornada. Ela é o golpe mais excelente contra um câncer que nunca foi extirpado da nossa espécie. Um câncer que teima em criar raízes até nos ambientes mais inesperados, que é o racismo e a discriminação. Onde está a vacina contra a discriminação nessa assombrosa oração? Na dimensão da palavra Pai e na abrangência da palavra Nosso. A junção das palavras Pai Nosso revela o 7º segredo. Deus é 100% pela humanidade. Muitos querem controlar Deus,
ser seus proprietários, inseri-lo na dimensão dos seus dogmas religiosos. Mas Deus quer se libertar, Ele quer ser o Pai Nosso de todos nós. Ele é muito grande para caber na cartilha de nossa religiosidade. Por um lado, Deus possui uma personalidade consolidada, desejos peculiares e preceitos revelados enfaticamente por Jesus. Mas, por outro, ele é inclusivo, compreensivo e tolerante, né? Olha quanta misericórdia dele para com a gente. Embora Deus seja 100% pela humanidade, creio que quase 100% das pessoas que oram ou conhecem a oração do Pai Nosso já cometeram discriminações, exclusões e outras formas de agressividade em algum período da vida. O Deus proclamado por Jesus não discrimina, apenas acolhe e abraça. Não exclui, apenas insere. Ama qualquer ser humano de qualquer lugar, de qualquer religião. O Deus do Pai Nosso revela doçura e suavidade. Não exige nenhum sacrifício humano, nenhum esforço desmedido. Pensar, refletir e analisar os comportamentos dos nossos filhos nos aproxima deles, mas não nos permite penetrar na sua natureza psíquica. Só estarão dentro de nós como símbolos, representações, imagens registradas. Mas Jesus anunciou um Deus que deseja superar de maneira tão surpreendente sua solidão que sonhava em esfacelar esse paradigma da psicologia. Por isso, teve a ousadia de dizer: eu neles e tu em mim, para que cheguem à perfeita unidade. Está lá no Evangelho de João. Quem pode entender esse fenômeno? O Deus Todo-Poderoso se fez pequeno para alcançar os pequenos, porque os pequenos, apesar dos seus defeitos, são insubstituíveis para Ele. Agora vamos entrar num outro subtítulo: a mais excelente tolerância religiosa. O racismo, a discriminação religiosa e o antissemitismo depõem dramaticamente contra a oração do Pai Nosso. Os conflitos religiosos sempre foram motivo de grandes atritos, o estopim de guerras e violências. Saulo de Tarso, o arqui-inimigo dos cristãos, religioso radical que matava, encerrava no cárcere e constrangia os que pensavam diferentemente de sua religiosidade, ao tornar-se seguidor de Jesus, abriu o leque de sua inteligência para compreender os diferentes. Para o apóstolo Paulo, então, depois de convertido, Deus tem de decifrar os códigos da nossa limitada comunicação e racionalidade. Além disso, elevou a tolerância religiosa ao mais alto patamar no 2º capítulo da Carta aos Romanos. Teve a ousadia de dizer que os que julgam e excluem os outros condenam a si mesmos. E completou afirmando que Deus olha para a consciência humana, perscruta os pensamentos, as intenções e não a prática religiosa exterior em si.
Então ele sonda o que vai lá nos nossos corações, aquela mais fechada intenção que só a gente conhece, mas Deus conhece. Aquele que mais atacou e discriminou os cristãos foi mais longe ao dizer que o projeto de Deus inclui toda a humanidade. O filósofo e a destruição de preconceitos. Um brilhante filósofo, Kierkegaard, tinha uma ligação estreita com o pensamento de Jesus Cristo, mas era crítico da religiosidade asfixiante. Querendo estimular a arte de pensar e provocar a mente das pessoas para dissipar preconceitos, certa vez propôs uma complexa questão. Disse que existem duas pessoas, uma adorando um Deus falso, mas com um coração verdadeiro, outra adorando Deus verdadeiro, mas com um coração falso. Após fazer essa descrição, perguntou qual delas o Deus verdadeiro ouve, né? Qual dessas duas pessoas? Aquela que tem o coração falso ou verdadeiro, né? Aquela de intenção pura ou não? Não sou teólogo, né? Continua o autor, o Augusto Cury. Não posso entrar na seara da fé, mas posso entrar no campo do pensamento filosófico e psicológico. Para mim, quando Jesus juntou as palavras Pai Nosso na única oração que ensinou claramente, quis dizer, tanto do ponto de vista psicológico quanto do filosófico, que Deus não é propriedade humana, nem uma religião ou de um só povo. Uma pessoa que tem maturidade intelectual e emocional não deve abrir mão do que pensa, mas deve dar aos outros também o direito de pensar contrariamente às suas ideias. Não deve deixar de falar sobre as verdades em que acredita a respeito de Deus e da sua religião, mas deve aprender a expor e não a impor suas ideias, porque cada um tem uma maneira de assimilar, cada um tem um tempo de compreender tudo que Jesus nos deixou. Certa vez, Jesus falou de dois homens que se dirigiam a Deus. Um era um brilhante religioso, tinha um currículo espiritual invejável, jejuava, orava frequentemente e dava ofertas para a sua religião. O outro era um miserável, religiosamente deplorável, saturado de erros. Além disso, não sabia orar e reverenciar Deus. Apenas batia no peito pedindo compaixão diante de sua miserabilidade. Após esse relato, Jesus propôs uma questão mais complexa do que aquele ilustre filósofo. Qual dos dois homens dessa perturbadora parábola Deus ouviu? Uma pesquisa mundial provavelmente seria unânime em apontar o religioso, por ser mais ético, sensato e coerente. Mas, como já disse, nós analisamos comportamentos, né? O que julgamos moralmente, politicamente correto. Mas Deus sonda pensamentos, sentimentos, as nossas intenções. Ele avalia a consciência existencial, né? E essas nossas intenções subliminares que estão lá escondidinha dentro de nós. Para a perplexidade dos ouvintes, Jesus afirmou que Deus aprovou e exaltou o miserável, o segundo, né? O religioso não tinha contato com as próprias fragilidades, inseguranças, incoerência e estupidez.
Ao contrário, ele se autoexaltava, considerando-se acima dos mortais. E o outro já não, mesmo na sua condição miserável, ele ainda deixava de olhar para si para exaltar, pedir compaixão ao Pai. Então, o outro tinha todas as situações favoráveis, né? E o outro não. Certamente era mais um, né? O primeiro que excluía os outros por não se encaixarem nos seus dogmas nem nos preceitos de sua religião. Aos olhos de Jesus, ele adorava o Deus verdadeiro, mas o seu coração era falso. Então, ele até sabia dos ensinamentos, conhecia as escrituras, mas não vivenciava isso. Por outro lado, o miserável tinha consciência de suas falhas, coragem para assumir a sua arrogância e fragilidade, porque era fiel à sua consciência, foi honesto no único lugar em que não se admite ser falso, dentro de si mesmo. Assim ele tocou o coração do Deus do Pai Nosso. Para Jesus, seu pai não é uma figura mitológica ou uma representação do imaginário humano. Ele é concreto, real e procura pessoas não artificiais para construir uma história real e não falsa. Ele cicatriza as feridas dos desprezados, aproxima os ricos dos carentes, revela que os puritanos podem ser mais impuros do que os que são considerados escórias da sociedade.